Boa noite! Olá, tudo bem? Como é bom todas as noites estarmos aqui juntinhos, amparados, ungidos nesta paz, nesta vibração de amor. Maravilha! Como eu já disse, eu adoro essa época do ano e já estou pensando no que vou fazer para minha ceia de Natal. E você, também está pensando? É muito bom. Eu gosto de cozinhar, só não gosto de lavar a louça. Mas vamos lá, gente. A gente brinca, mas é sério. O Natal, ele é realmente família. Mas já reparou que muitas das vezes nós temos a nossa família, sim, o nosso marido, as que são casadas, os nossos filhos, as que têm criança, né? As que têm ainda os seus pais. Como é maravilhoso você poder estar junto deles nessa época de ano. Mas nós sabemos que não é sempre assim. Nós sabemos que há vários tipos de família. Tem as famílias que são formadas por amigos, aqueles amigos de sempre, que sempre se reúnem, são verdadeira família para a gente. São aquelas famílias que a gente faz videochamada para desejar Feliz Natal. Tem a família que a gente nunca vê ninguém, mas todo mundo se reúne no Natal, um para implicar com o outro, não é mesmo? Mas é sempre família. O importante é a gente não deixar morrer esse sentimento de união, de fraternidade, do desejo de estar bem ao lado de alguém. E trabalharmos essa prática do verdadeiro espírito do Natal, que é essa prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, da busca por paz, harmonia, inspirados todos no exemplo de Jesus. Já reparou como é bom nos sentirmos bem, nos sentirmos alegres? Eu sei que tem gente na casa da gente que fala assim, que bobagem, é só comilança e gastar dinheiro. Mas não ligue para isso. Faça o que o seu coração está mandando. Se você gosta de comprar uma lembrancinha, de fazer um prato diferente, faça isso. Se você está longe da sua família, leve o seu prato, leve o seu sentimento de amor para uma casa que precise desse sentimento. Você sabia que há muitos lares, assim como a Paulo de Tarso, onde nós temos tantas idosas que não tem mais quem as visite? Você já pensou em vir visitar no dia de Natal uma idosa, um asilo, uma casa de repouso, um orfanato e poder dar todo esse amor e alegria que você tem? Você está vendo como esse sentimento você pode usar de tantas formas e tantas maneiras? E é isso que eu quero falar para você. Reflita sobre isso e continuemos o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lembrando que esta segunda-feira iniciaremos a leitura do livro Amar e Servir, de Hernani Santana. Leitura de hoje, 179. Entendamos servindo. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos? Paulo, Tito, capítulo 3, versículo 3. O martelo realmente colabora nos primórdios da estatuaria, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama ciência na dosagem. Nem mais, nem menos.
Na sementeira da verdade, e igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente, aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem preceder-nos a tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e entendamos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Nossa, como é difícil esta passagem, não é mesmo? Como é difícil seguir o exemplo do Pai em todos esses momentos aonde somos compelidos a engolir o nosso orgulho, a dizer perdão, desculpa, eu errei. Nossa, como é difícil para nós, seres humanos, admitir que estamos errados, que de repente a minha ideia não era a mais acertada e que outra pessoa teve uma ideia melhor do que a nossa. Como é difícil abrir o nosso coração em gratidão àquela pessoa que tanto nos ajudou. E muitas das vezes nos achamos humilhados, mas não era assim que deveríamos nos sentir, e sim sermos gratos pela possibilidade da ajuda. Muitas das vezes não seremos nós que estaremos à frente da caminhada em liderança, mas podemos ser aquele que segue com amor e respeito, contribuindo para uma causa nobre e sendo mais um servo a espalhar a palavra de Deus. Nem sempre estaremos no trono, mas podemos ser aquele que tanto zela por aquele que está sentado no trono e aquele que derruba todas as calúnias e faz com que aquele líder possa executar com êxito a sua tarefa. Sejamos nós aquele que dá a mão, aquele que tem o verbo brando e carinhoso. E você verá, meu irmão, como é bom ser do bem, como é bom ser grato, como é bom dar um elogio, abraçar. Muitas das vezes nós pensamos que o nosso chefe é isento de qualquer percalço,
Mas como nossa chefia, aquele que ocupa a liderança precisa de um abraço, precisa de um aperto de mão e que alguém diga para ele: parabéns, você está fazendo a maneira certa, continue, pois está certo o que você está fazendo. Coragem, ânimo. Como é importante para aqueles que estão liderando sentir o nosso apoio. Por isso, meu irmão, seja grato, não importa em que momento, não importa aonde você está servindo, faça sempre a sua melhor parte. E continuemos com a nossa programação. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço muito a nossa página, o nosso canal no YouTube e a todos vocês que estão visitando o nosso canal. E para aqueles que ainda não foram lá visitar, por favor, estão super bem-vindos. É só digitar na barra de pesquisa do YouTube, escreva @ACE Paulo de Tarso e você será direcionado para a nossa página. Lá você poderá ouvir nossa programação quantas vezes desejar. Não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho para que possa receber sempre todas as nossas novas postagens. E em breve, com certeza, estaremos com 1000 inscritos no nosso canal. Nossa, vai ser um motivo de muita comemoração e conto com a ajuda de vocês. Agradeço também a parceria que estamos fazendo com o Geide, o Geide aqui da ilha. Em 2026, iniciaremos palestras espíritas aqui na casa. Olha que novidade legal! Muito bom ouvir, aprender, estudar e estar sintonizado com coisas boas. A palavra de Deus vindo mais próximo cada vez mais aqui na casa para todos vocês. Agradeço a parceria com o Polo Cultural, nosso querido Marcelo e Gilberto Dalma, que promovem eventos culturais também aqui na casa, abrindo espaço para os nossos artistas, insulanos ou não. Agradecer o esforço de todos vocês. Muito obrigada, pois com a ajuda de vocês conseguimos pagar a primeira parte do 13º. E agora, com certeza, ainda com esse esforço, com a sua ajuda, nós haveremos de quitar a segunda parcela do 13º. Muito bom poder honrar com as nossas responsabilidades. E nada disso seria possível sem a sua ajuda. Gratidão. Gostaria de avisar também que a nossa reunião de acolhimento ao luto foi que está sendo um sucesso, pois com certeza é um momento de muita reflexão, uma viagem para dentro de nós, aonde não só aprendemos a lidar com o nosso luto, como também falamos sobre os nossos sentimentos que estão trancados dentro de nós. De 1h30 às 3h, com a nossa querida psicóloga Ceira. Não perca e traga, se possível, 1 quilo de alimento não perecível. E assim você estará se ajudando e ajudando a casa. Nosso reiki também é às quintas-feiras,
de 2h30 às 4h30, um novo horário. Contamos também com a sua ajuda para um item, como maisena, chocolatado, para fazer o mingau da vovó, ou um quilo de alimento não perecível. O nosso estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos também continua às quartas-feiras, de 3 às 4, aonde você é muito bem-vindo. Agora chegou o nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de dezembro. Vamos lá? Parabéns para Célia Vega, Sheila Holtz, Wagner Guimarães Ferreira, Filomena Blanco Araújo, Edna Fernandes, José Henrique Uer Pires, Álvaro Coelho Brum. Muitos anos de vida, felicidades. Ana Paula Cruz de Carvalho, Andresa Martins Campos e Paulo Roberto Borges de Souza. Que Deus ilumine a vida de vocês com muitas felicidades. Você também é aniversariante de dezembro e eu não falei o seu nome? Receba o nosso abraço com muito carinho aqui da Paulo de Tarso. Que Deus também ilumine o seu dia abundantemente. Não esqueça de comprar o bolo, hein? Se possível, manda um pedaço pra gente. Brincadeira. Eu, como amo aniversário, espero que você também comemore o seu com alegria. Não importa se é um bolo caseiro ou aquele bolo confeitado lá da loja. Não importa. O importante é estarmos com pessoas que nos fazem bem de maneira alegre e com muito carinho e amor. Agora que falamos do que faz bem ao nosso coração, o alimento da alma, vamos agora para o alimento do corpo, pois é muito necessário também para as nossas queridas vovós. Pedimos então, se for possível, você possa trazer para casa arroz, feijão, macarrão, massinha, açúcar, pó de café e o material de limpeza, papel higiênico, detergente de pia, desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra. Tudo isso utilizamos muito em nossa casa. Se você não puder trazer esses itens pessoalmente, mas gostaria de nos ajudar, por favor, anote o número da nossa conta corrente no Banco do Brasil. Agência 0392, dígito 1. Conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de fazer um Pix? Pois não? Anote o nosso CNPJ 34 022 756 000153. Também temos um Pix no Santander 21 9986 35298. Se você deseja ligar para nós e saber como deixar ou doar algo para o nosso bazar, por favor, anote nosso telefone 2462 5176. Teremos muito prazer em receber sua ligação. Você gostaria de dar um abraço, um beijinho na nossa vovó? Anote o nosso endereço: Praia da Rosa, 1237, Tauá, aqui na Ilha do Governador, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Nosso horário de visita é de 3 às 5. É melhor você passar na cidade, pois você trabalha ou mora aí por perto?
Então anote o nosso endereço: Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone. Gostaria de agendar sua visita ou ligar para dar o nome para a prece? Anote o telefone da nossa sala na 13 de Maio: 31 90 38 73. A Simone da 13 de Maio irá atender com muito carinho, de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E você pode também passar o nome da prece. Se preferir passar um e-mail com o nome para a prece, anote, por favor: nome para a prece @acepaolodetarso.org. Gostaria de falar como o programa está chegando para você? Nós agora temos lá no YouTube, que você também pode deixar o seu recadinho, ou anote o nosso e-mail: contato@acepaolodetarso.org. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos
angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos aqui em seu capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E estamos aqui vendo cada frase do Pai Nosso, trazendo a explicação de Kardec para cada uma. E hoje nós vamos estudar a frase que diz o seguinte: dá-nos o pão de cada dia. Nós pedimos isso no Pai Nosso, né? Dá-nos o pão de cada dia. E o que quer dizer isso, segundo Kardec? Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra a sua pastagem. O homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe has dito: tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte.
Desse modo, fizeste do trabalho para ele uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante o labor natural, manual, outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas o homem de boa vontade que em ti confia, pelo que concerne ao necessário, mas, porém, aquele que se compraz na ociosidade e desejar a tudo obter sem esforço, nem é aquele que busca o supérfluo. Quantos e quantos sucumbem por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, e por não terem querido contentar-se com o que lhes havias concedido. Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo em que pecaram. No entanto, nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhe estendeste para socorrê-los, desde que, como o filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-la. Consideraremos também que Deus nos outorgou a inteligência para nos tirar do lameiro e que de nós depende o modo de a utilizarmos. Pois que à lei do trabalho se acha submetido o homem na terra, dá-nos coragem e forças para obedecer a essa lei. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalhar nos é impossível, a tua divina providência nós confiamos. Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras provações, malgrado os nossos esforços, aceitamo-las como justa expiação das faltas que temos cometido nesta existência ou noutra anterior, porque és justo. Sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigas sem causa. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei da caridade e do amor ao próximo que lhes ensinastes. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de bem. Sabemos, graças às novas luzes que te aprovo e conceder-nos, que a tua justiça se cumpre sempre, e a ninguém excetua, que a prosperidade material do mal é efêmera, como a sua existência corpórea, e que experimentará terríveis reveses, ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre resignadamente. Bom, esse texto aqui explica o pedido nosso ao Pai, no Pai Nosso, dá-nos o pão nosso de cada dia. É uma explicação perfeita para nós quando estamos reclamando das coisas difíceis pelas quais estamos passando. As dificuldades, as encrencas, as decepções, as dores, os sofrimentos. Nós passamos por tudo isso. E muitos ficamos lamentando, não sei por quê. Será que eu escolhi isso? Por que eu estou passando isso? Estou passando aquilo? Eu acho que vale a pena dar a lida nesse texto aqui com mais calma, gente. Quando a gente estiver numa situação difícil, formos orar ao Pai Nosso, vamos parar nessa frase e ler esse texto do Kardec antes de dar continuidade ao restante da oração. Para nós ficarmos fortalecidos para continuar amparados e enfrentar as vicissitudes que porventura ainda temos que passar. Por hora ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz.
Vamos à leitura do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Leitura número 20. Missões. Aspiras à posição dos grandes administradores. Entretanto, não sopesas as responsabilidades que eles requeimam à fronte, quais invisíveis anéis de fogo. Há nelas o renome dos grandes juízes, mas não sabes em quantas ocasiões padecem, agoniados, para não caírem nos erros de consciência. Desejas a fama dos grandes cientistas, contudo, não indagas quanto ao preço que pagam a disciplina para manterem fidelidade às suas obrigações. Queres as vantagens dos grandes industriais? No entanto, desconheces a imensa luta em que se desgastam. Abraça a atividade singela que o mundo te reservou, respeitando a importância da vida. Se a experiência do sacrifício te chama a decifrar-lhe os segredos, lembra-te do alicerce que se esconde no solo, preservando a segurança da construção. Se o apostolado familiar é a renúncia que te compete, recorda que não existem personalidades notáveis entre os homens, sem o devotamento silencioso de mães e pais, professores e companheiros que se apagam pouco a pouco, a fim de que elas se levantem na evidência terrestre. A feição das obras-primas de estatuária em pedestais obscuros. O arado que semeia é irmão da pena que escreve. A cozinha dedicada à química do alimento é outra face do laboratório consagrado à química das aplicações científicas. Diante da lei, todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. Atende, pois, de coração alegre ao dever que te cabe. E se ninguém na terra dá conta de teus passos, ignorando-te a presença, nem por isso abandones o trabalho humilde que a vida te confiou, na certeza de que Deus é também o grande anônimo, a ensinar-nos na base de toda a sabedoria e de todo o amor, que o mais alto privilégio é servir e servir. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Alexis Vasconcelos Lucena, Luiz Carlos Sobrinho, Isabel Nilo Fernandes Lopes, Alfredo Augusto de Azevedo, Ivan Melo Bezerra, Marta Nogueira da Rocha, Sônia Cristina Custas Mariano, Luiz Carlos Sobrinho, Rosileide Guimarães, Paulo Sérgio Amaral, Simone Salcedo Rodrigues, Wagner Guimarães Ferreira, Ruth Moutinho Quiroga Chometon e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo
incondicional de todas as criaturas. José Babisque Filho, Hilda Mesquita, Cíntia Rodrigues Nascimento, Geraldo de Barros, Marli Franco Lussac, Argeu Rabelo, Maria Amália Rabelo, Álvaro Monteiro, Celso Xavier dos Santos, Palmira de Sá Santos, Osvaldo Ferreira Morgado, José Norberto Vieira, Adalberto Gonçalves Pedro, Luiz Espada Chometon, Laida Salcedo, Oirã Gonçalves Ferreira. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, descerrarás sublimes horizontes da iminência a que chegaste na grande peregrinação para a meta gloriosa da vida. Mas, a fim de que a verdade de tua experiência frutifique em talentos de paz e progresso, a benefício daqueles que te seguem na retaguarda, não prescindirás do amor que sabe penetrar os enigmas do caminho, de modo a resolvê-los com segurança. Para isso, para que a tua vitória não sofra egoísmo e isolamento, não bastará comentar a beleza da messe que te carrega frutos excelentes. É necessário que disponhas ao socorro da planta nascente, amparando a colheita dos outros na extensão da própria alegria. A verdade, brilhante como o sol, e irresistível como a força, garantindo o bem comum, necessita diluir-se infinitamente para não cegar as criaturas irmãs com seu próprio esplendor. Não desenhes assim compreender e auxiliar, a fim de que a luz em tuas mãos não se faça estéril ou destrutiva. O médico usa o remédio em doses justas para extinguir a enfermidade. O professor maneja símbolos para acordar o cérebro da criança no conhecimento mais alto. E o artista golpeia o mármore com cuidado e carinho, dele arrancando o segredo da obra-prima. Meu companheiro de todas as tardes, guarda a lâmpada viva da verdade e ilumina com ela o trilho que te assegurará a divina ascensão. Mas lembra-te de que Jesus desceu para ajudar e servir, sem contaminar-se com as nossas sombras, afastando-nos da treva para o campo ilimitado da luz. Guarda, pois, sempre na tua alma, somente o amor sabe penetrar os enigmas, os mais graves problemas, sufocando gemidos, enxugando lágrimas, consolando corações, sob as bênçãos de Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem
a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.